Imagine um lugar onde a água cristalina serpenteia entre pedras gigantes, tão repleta de peixes que o ar sempre carrega um leve cheiro de escamas úmidas. Este é o Rio da Fortuna, o coração pulsante de um vale isolado nas montanhas. Aqui, as regras são ancestrais e simples: o forte come, o fraco recua. E por muitos anos, dois fortes compartilharam essa riqueza sob um acordo silencioso. De um lado, Kael, um urso pardo macho com a pelagem desbotada por incontáveis batalhas e cicatrizes que contam histórias de resistência. Do outro, mais jovem e impulsivo, Thor, cujo tamanho impressionante era rivalizado apenas por sua ambição crescente. Eles nunca foram aliados, mas respeitavam uma linha invisível no rio, uma fronteira de cascalho e sombra que mantinha uma paz tensa e produtiva. O Rio da Fortuna era generoso o suficiente para ambos, até que o mundo ao seu redor decidisse mudar as regras do jogo. Pedido de inscrição integrado. Se você, assim como eu, é fascinado por essas histórias reais de estratégia, traição e superação na natureza mais crua, você está no lugar certo. Aqui, mergulhamos fundo na vida secreta dos gigantes da floresta. Para não perder nenhum capítulo dessa saga de sobrevivência, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque a natureza, como você vai ver, está prestes a dar uma guinada brutal. A pequena marmota não era um banquete, mas uma chave. A gordura e as proteínas, embora escassas, reacenderam o fogo metabólico de Kael, trazendo de volta uma centelha de clareza mental e força física que a fome extinta havia apagado. Esse fio de energia, no entanto, tinha um prazo de validade implacável. Ele não podia gastá-lo em mais deambulação. Cada caloria agora precisava ser investida no único projeto que importava: encontrar um covil. O inverno estava em seu ápice, e o grande sono não era mais uma opção sazonal, era uma necessidade de sobrevivência imediata. Kael começou uma busca frenética e metódica, farejando encostas, investigando desmoronamentos de pedras e troncos ocos gigantes. Vários locais pareciam promissores, mas eram rejeitados por seu instinto aguçado. Um cheirava lobo, outro tinha entradas muito largas que não reteriam calor, um terceiro estava em terreno baixo e propenso a alagamento na primavera. A pressão era um peso físico sobre seus ombros. A neve começou a cair novamente, uma cortina densa que ameaçava apagar todas as pistas e selar seu destino. Foi quase por acaso, ou talvez por um último aceno de sorte, que ele tropeçou, literalmente, com sua pata ruim, em uma formação rochosa escondida por uma cortina de raízes de árvores caídas e estalactites de gelo. Ao afastar esse véu natural, ele descobriu uma fenda na rocha, estreita para seu corpo, mas não impossível. O cheiro que saía de lá era seco, frio e velho, sem vestígios de outros habitantes. Com um esforço que fez sua ferida latejar, ele forçou a entrada, rasgando um pouco mais a pele cicatrizada. Dentro, a escuridão era absoluta, mas o espaço se abria levemente. Era uma caverna baixa, não mais que uma bolha na pedra, mas com um chão de terra seca e um silêncio profundo que abafava até o uivar do vento lá fora. Era perfeita. Era sua última chance. Dentro da escuridão úmida de seu refúgio, Kael não encontrou o sono reparador da hibernação. Encontrou um torpor inquieto, um estado de suspensão precária. Seu metabolismo desacelerou ao mínimo, seu coração batendo com a lentidão de um tambor distante. Mas, ao contrário de um urso que entrou na estação com reservas adequadas, seu corpo não tinha gordura para queimar. Em vez disso, começou a canibalizar seus próprios tecidos musculares. A caverna não era um local de descanso, era uma câmara de recuperação forçada, onde o preço da sobrevivência era pago em carne e força. Em seus raros momentos de consciência, pairando na linha tênue entre o sono e a morte, seus sonhos eram um turbilhão. Ele revivia o ataque de Thor em câmera lenta, sentia novamente o impacto das garras, via o olho frio do rival. A traição se misturava às imagens do Rio da Fortuna transbordando de peixes inalcançáveis e ao sabor agridoce da gordura da marmota. Semanas se passaram, marcadas apenas pelo gotejar lento da umidade nas paredes e pelo definhamento constante de seu corpo. Então,
Muito antes de qualquer sinal de degelo chegar ao vale lá fora, um instinto mais profundo e urgente que o relógio sazonal sacudiu Kael de seu torpor. Suas reservas estavam esgotadas. Completamente. Acordar não foi uma transição suave, foi um despertar violento para uma realidade de fraqueza extrema. Ao tentar se levantar, seus músculos atrofiados mal responderam, e uma onda de tontura o fez colapsar contra a parede da caverna. A luz que filtrada pela entrada parecia ofuscante e hostil. Ele era um espectro de si mesmo, um arcabouço de ossos cobertos por uma pele frouxa e uma pelagem opaca. Cada respiração era um trabalho consciente. No entanto, dentro daqueles olhos profundos e secos, uma chama ainda ardia. Não era a chama da saúde, mas da teimosia mais pura. Ele não sobrevivera ao inverno, à fome e à traição para morrer na porta de sua própria toca. E foi essa teimosia feroz que o moveu. A ideia que brotou em sua mente enfraquecida não era complexa, era uma única palavra, um único lugar, rio. O rio da fortuna. Não era nostalgia, era lógica brutal. As primeiras águas a descongelar poderiam trazer os primeiros, minúsculos cardumes. Seria alimento. E também era o território que era seu por direito de anos de guarda. O local onde fora traído. A jornada de volta seria uma via crucis, uma peregrinação de dor através de um mundo que ainda dormia sob o gelo. Ele não teria força para caçar, nem para disputar. Mas talvez, apenas talvez, tivesse força para uma última espera. Ou para um último confronto. Rastejando para fora da caverna, o ar gélido queimou seus pulmões. Ele se orientou pelo sol pálido, colocando a pata ferida, agora mais uma muleta dolorosa do que um membro, no chão gelado. O primeiro passo do retorno foi dado. Cada um dos seguintes seria um ato de pura vontade. A primeira mudança não veio com um rugido, mas com um silêncio. Um frio cortante, mais intenso e precoce que qualquer memória sazonal nos ossos velhos de Kael, desceu das montanhas como uma lâmina. As noites se alongaram de forma anormal, e o gelo começou a franzir as bordas do rio muito antes da hora. O verdadeiro perigo, porém, estava escondido sob a água. O frio extremo afetou a migração dos salmões, e o que deveria ser uma despedida abundante antes do inverno se tornou um banquete escasso. O rio da fortuna, outrora barulhento com o bater de caudas, ficou perturbadoramente quieto. A tensão entre os dois ursos deixou de ser um fio esticado e se tornou um cabo prestes a arrebentar. Cada peixe capturado por um era um peixe a menos para o outro. O respeito começou a se dissolver no ácido do desespero. Kael, com a sabedoria da experiência, começou a expandir seus horários, pescando na luz fraca do amanhecer e no crepúsculo, evitando os momentos de pico. Ele sentia os olhos de Thor sobre ele, um peso constante na nuca. Thor, por outro lado, tornou-se errático e territorial, rugindo e batendo as patas na água a qualquer movimento de Kael do outro lado da divisa imaginária. A fome é um conselheiro perigoso, e ela sussurrava promessas de domínio total aos ouvidos do urso mais jovem. Kael subestimou a velocidade com que a ambição, alimentada pela escassez, poderia se transformar em ação violenta. Ele ainda acreditava, ou esperava, que o velho pacto de silêncio resistiria. A traição não chegou com um aviso. Chegou na forma de um furacão de pelo, dentes e garras no momento mais vulnerável de Kael. Enquanto ele se concentrava, imóvel, na tentativa de fisgar um salmão esquivo em uma poça mais profunda, Thor cruzou o rio em silêncio assassino. O ataque foi um choque total. O urso mais jovem investiu com todo o seu peso, mirando não para matar de imediato, mas para incapacitar. As garras de Thor rasgaram o ar e encontraram o ombro e a pata dianteira direita de Kael com um impacto seco e doloroso. Um rugido de surpresa e agonia ecoou pelo vale. A luta foi breve, caótica e decisiva. Com a pata dianteira sangrando profusamente e a mobilidade comprometida, Kael teve apenas uma escolha instintiva: recuar ou morrer. Ele recuou, deixando para trás o Rio da Fortuna, seu território e sua confiança, agora dilacerados tanto quanto sua carne.
A fuga de Kael foi uma mistura de dor, humilhação e puro instinto de preservação. Cada passo com a pata direita ferida era uma facada, manchando a neve fina que começava a cair de um vermelho vivo e quente. O rugido de triunfo de Thor, ecoando atrás dele, era um som que se queimaria em sua memória. Ele não seguia um caminho, apenas se afastava da fonte do perigo, penetrando mais fundo em florestas de pinheiros altos e sombrios, onde o dossel abafava a luz. A ferida, profunda entre os músculos do ombro, não era apenas uma questão de dor, era uma sentença. Aquela pata era sua ferramenta principal para cavar raízes, virar pedras, desentocar roedores e, é claro, pescar. Sem ela em pleno funcionamento, suas chances de acumular a gordura vital para a hibernação despencaram. Kael se tornou um fantasma em seu próprio mundo, um exilado faminto em uma terra que rapidamente se voltava contra todos. O inverno então cerrou seu cerco com uma frieza implacável. O que começou como flocos esparsos se transformou em uma tempestade que durou dias, cobrindo a floresta com um manto branco e pesado, profundo o suficiente para engolir um urso até o peito. O rio da fortuna e a traição pareciam agora parte de um passado distante, substituídos por um presente monótono e brutal, a fome branca. Kael se movia como um zumbi, gastando calorias preciosas para arrancar cascas de árvores congeladas ou lamber musgos pobres em nutrientes. Suas costelas, antes cobertas por uma grossa camada de gordura outonal, começaram a desenhar linhas nítidas sob a pelagem embaraçada. O frio penetrava até os ossos, e seu corpo começava a consumir seus próprios músculos para manter a chama da vida acesa. A cada amanhecer mais curto e gélido, a linha entre a sobrevivência e a rendição ficava mais tênue. Foi em um desses dias de desespero silencioso que um instinto mais profundo que a razão o guiou. Ele se arrastou para uma encosta rochosa e exposta, onde os ventos cortantes impediam a neve de acumular. O ar aqui era fino e cruel, mas o solo estava mais visível. Foi então que seu nariz, ainda milagrosamente afiado, capturou um fio de odor quase imperceptível no vento. O cheiro terroso e morno de um animal adormecido em toca. Era uma marmota. Para um Kael saudável, seria um lanche. Para o Kael esquelético e mancando, era uma promessa de salvação. Localizar a entrada discreta da toca, camuflada entre pedras e raízes secas, exigiu horas de observação estática, um luxo que seu corpo faminto mal podia pagar. Agora começou a verdadeira prova, uma batalha de paciência contra a fisiologia e o tempo. Kael se deitou a favor do vento, a alguns metros da toca, transformando-se em parte da paisagem rochosa. A dor na pata era uma pulsação constante, um lembrete irritante de sua vulnerabilidade. Ele não podia cavar rápido o suficiente para surpreender a marmota em seu sono. Sua única chance era esperar que o animal, talvez enganado por um dia ligeiramente menos frio, decidisse se aventurar para uma primeira inspeção fora da toca. Horas se fundiram em dias. A neve o cobria parcialmente, o frio o entorpecia. Seus olhos, porém, semicerrados e incrivelmente focados, nunca abandonaram aquele pequeno buraco no solo. Esta não era a espera de um caçador, era a vigília de um sobrevivente que apostava suas últimas fichas em um único movimento. Pedido de inscrição contextualizado. Enquanto Kael enfrenta essa espera agonizante, sua história nos mostra que na natureza, a paciência é uma estratégia tão poderosa quanto a força. Se você está acompanhando essa jornada de resiliência e quer aprender com cada tática de sobrevivência que a floresta ensina, garanta sua inscrição no canal. Cada detalhe, desde a forma como ele controla a respiração para não liberar fumaça no ar gelado até o cálculo do momento exato do ataque, faz parte de um conhecimento brutal e necessário. Não perca o que vem a seguir. O momento chegou sem alarde. Na tarde do terceiro dia, uma pequena cabeça marrom, cautelosa e sonolenta, surgiu na entrada. A marmota farejou o ar, paralisada. Kael congelou, cada fibra de seu corpo travada, até seus batimentos cardíacos parecerem estrondos em seus próprios ouvidos. O animal deu um passo para fora, depois outro. Era agora. A explosão de movimento de Kael foi desengonçada e torta.
A pata ferida falhou ao impulsioná-lo com a força habitual, mas a experiência foi sua grande aliada. Ele não correu em linha reta, ele se lançou de lado, bloqueando o caminho de fuga de volta para a toca com seu corpo massivo. A marmota, em pânico, hesitou por uma fração de segundo, foi o suficiente. A pata esquerda, Sam, desceu com um gancho preciso, terminando a caça. Não foi uma morte elegante, mas foi eficiente. O sabor da gordura e da carne quente que se seguiu não foi de triunfo, foi de um alívio profundo e primordial. Era apenas um fio de vida, mas era o que ele precisava para o próximo passo. A pequena marmota não era um banquete, mas uma chave. A gordura e as proteínas, embora escassas, reacenderam o fogo metabólico de Kael, trazendo de volta uma centelha de clareza mental e força física que a fome extinta havia apagado. Esse fio de energia, no entanto, tinha um prazo de validade implacável. Ele não podia gastá-lo em mais deambulação. Cada caloria agora precisava ser investida no único projeto que importava: encontrar um covil. O inverno estava em seu ápice, e o grande sono não era mais uma opção sazonal, era uma necessidade de sobrevivência imediata. Kael começou uma busca frenética e metódica, farejando encostas, investigando desmoronamentos de pedras e troncos ocos gigantes. Vários locais pareciam promissores, mas eram rejeitados por seu instinto aguçado. Um cheirava a lobo, outro tinha entradas muito largas que não reteriam calor, um terceiro estava em terreno baixo e propenso a alagamento na primavera. A pressão era um peso físico sobre seus ombros. A neve começou a cair novamente, uma cortina densa que ameaçava apagar todas as pistas e selar seu destino. Foi quase por acaso, ou talvez por um último aceno de sorte, que ele tropeçou, literalmente, com sua pata ruim, em uma formação rochosa escondida por uma cortina de raízes de árvores caídas e estalactites de gelo. Ao afastar esse véu natural, ele descobriu uma fenda na rocha, estreita para seu corpo, mas não impossível. O cheiro que saía de lá era seco, frio e velho, sem vestígios de outros habitantes. Com um esforço que fez sua ferida latejar, ele forçou a entrada, rasgando um pouco mais a pele cicatrizada. Dentro, a escuridão era absoluta, mas o espaço se abria levemente. Era uma caverna baixa, não mais que uma bolha na pedra, mas com um chão de terra seca e um silêncio profundo que abafava até o uivar do vento lá fora. Era perfeita. Era sua última chance. Dentro da escuridão úmida de seu refúgio, Kael não encontrou o sono reparador da hibernação. Encontrou um torpor inquieto, um estado de suspensão precária. Seu metabolismo desacelerou ao mínimo, seu coração batendo com a lentidão de um tambor distante. Mas, ao contrário de um urso que entrou na estação com reservas adequadas, seu corpo não tinha gordura para queimar. Em vez disso, começou a canibalizar seus próprios tecidos musculares. A caverna não era um local de descanso, era uma câmara de recuperação forçada, onde o preço da sobrevivência era pago em carne e força. Em seus raros momentos de consciência, pairando na linha tênue entre o sono e a morte, seus sonhos eram um turbilhão. Ele revivia o ataque de Thor em câmera lenta, sentia novamente o impacto das garras, via o olho frio do rival. A traição se misturava às imagens do Rio da Fortuna transbordando de peixes inalcançáveis e ao sabor agridoce da gordura da marmota. Semanas se passaram, marcadas apenas pelo gotejar lento da umidade nas paredes e pelo definhamento constante de seu corpo. Então, muito antes de qualquer sinal de degelo chegar ao vale lá fora, um instinto mais profundo e urgente que o relógio sazonal sacudiu Kael de seu torpor. Suas reservas estavam esgotadas. Completamente. Acordar não foi uma transição suave, foi um despertar violento para uma realidade de fraqueza extrema. Ao tentar se levantar, seus músculos atrofiados mal responderam, e uma onda de tontura o fez colapsar contra a parede da caverna. A luz que filtrada pela entrada parecia ofuscante e hostil. Ele era um espectro de si mesmo, um arcabouço de ossos cobertos por uma pele frouxa e uma pelagem opaca. Cada respiração era um trabalho consciente. No entanto, dentro daqueles olhos profundos e secos, uma chama ainda ardia.
Não era a chama da saúde, mas da teimosia mais pura. Ele não sobrevivera ao inverno, à fome e à traição para morrer na porta de sua própria toca. E foi essa teimosia feroz que o moveu. A ideia que brotou em sua mente enfraquecida não era complexa, era uma única palavra, um único lugar, rio. O rio da fortuna. Não era nostalgia, era lógica brutal. As primeiras águas a descongelar poderiam trazer os primeiros, minúsculos cardumes. Seria alimento. E também era o território que era seu por direito de anos de guarda. O local onde fora traído. A jornada de volta seria uma via crucis, uma peregrinação de dor através de um mundo que ainda dormia sob o gelo. Ele não teria força para caçar, nem para disputar. Mas talvez, apenas talvez, tivesse força para uma última espera. Ou para um último confronto. Rastejando para fora da caverna, o ar gélido queimou seus pulmões. Ele se orientou pelo sol pálido, colocando a pata ferida, agora mais uma muleta dolorosa do que um membro, no chão gelado. O primeiro passo do retorno foi dado. Cada um dos seguintes seria um ato de pura vontade. A marcha de Kael de volta ao Rio da Fortuna foi uma epopeia de agonia em câmera lenta. Seu corpo, consumido por si mesmo durante o torpor, mal sustentava seu peso. Cada passo na neve profunda e fofa era uma batalha, exigindo que ele se jogasse para frente com os quartos traseiros e arrastasse a parte dianteira, especialmente a pata machucada. Ele não seguia trilhas, pois não existiam mais trilhas, apenas a direção geral ditada por uma memória ancestral de cheiros e a posição do sol, um disco pálido e sem calor no céu de inverno. Ele parava frequentemente, o coração batendo como um pássaro aterrorizado em sua caixa torácica proeminente, ofegando ar que parecia feito de lâminas. A paisagem era um deserto branco e silencioso, pontuado apenas pelo ocasional estalo de um galho sob o peso do gelo, um som que o fazia estremecer. Ele estava totalmente exposto, vulnerável a qualquer predador que ousasse vagar naquele frio, mas seu cheiro era de doença e fraqueza, e até os lobos, em sua sabedoria, evitavam o que parecia uma carniça ambulante. Dias se fundiram em uma névoa de exaustão e dor constante. Kael começou a se alimentar do impossível, lascou cascas de choupo com seus dentes, arrancando pedaços fibrosos que ofereciam zero nutrição, mas enchiam seu estômago vazio com algo, qualquer coisa. Ele lambia o gelo de pedras expostas, buscando líquenes microscópicos. Era um processo de enganar a própria fisiologia, de manter os sistemas básicos funcionando apenas com o combustível da raiva e do propósito. A imagem do Rio da Fortuna, não mais como um lugar de abundância, mas como um símbolo de sua queda e sua única esperança possível, mantinha sua mente focada. A memória do golpe de Thor, do rugido triunfante, agora não gerava apenas ódio, gerava um cálculo frio. Ele sabia que, se Thor ainda estivesse vivo, também estaria fraco. O inverno não poupava ninguém. Quando os primeiros sons de água corrente chegaram aos seus ouvidos, tão finos quanto tinir de cristal, Kael quase não acreditou. Era um murmúrio sob uma camada grossa de gelo. Ele se arrastou para a margem familiar, para o mesmo trecho de pedras lisas onde outrora pescara com tanta eficiência. O cenário era desolador. O rio era uma cicatriz branca e azulada no vale, com apenas algumas fendas escuras no centro, onde a corrente mais forte impedia o congelamento total. Não havia sinal de peixes. Não havia sinal de vida. E então, no lado oposto, uma forma se moveu. Era Thor. O urso mais jovem também era uma sombra de seu antigo eu. Sua pelagem estava emaranhada e suja, e suas costelas desenhavam padrões nítidos sob a pele. Mas ele estava de pé, em suas 4 patas, intacto. A vantagem física que ele tinha sobre Kael, agora, era esmagadora. Os 2 ursos se observaram através da vastidão gelada do rio. Não houve rugido imediato, não houve carga furiosa. Houve um reconhecimento silencioso e mortal. Thor farejou o ar, identificando não só o cheiro do rival derrotado, mas o cheiro da morte lenta, da fraqueza extrema. Um brilho de algo como desprezo, ou talvez apenas alívio, passou por seus olhos. Para ele, Kael não era mais uma ameaça, era uma assombração, um lembrete incômodo que voltará para morrer no lugar certo.
Thor voltou sua atenção para uma das rachaduras no gelo, farejando em busca de qualquer sinal de vida aquática, ignorando Kael como se ele fosse uma rocha ou um tronco. Este foi o segundo ato de traição, mais profundo que o primeiro, a aniquilação completa pelo desdém. Kael, no entanto, não se moveu. Seus olhos, afundados nas órbitas, estudaram não Thor, mas o rio. Estudaram a espessura irregular do gelo ao redor das rachaduras, a cor mais escura e perigosa em certos pontos, a maneira como a neve acumulada camuflava fraquezas. Pedido de inscrição contextualizado. Estamos no clímax da sobrevivência, onde cada detalhe do ambiente vira uma arma. Observar como Kael lê o terreno, transformando sua fraqueza aparente em uma armadilha potencial, é uma aula de estratégia pura da natureza. Se você chegou até aqui e quer ver como essa batalha de titãs definhará o verdadeiro rei do vale, não deixe de se inscrever no canal. Histórias como essa, carregadas de tensão e lições cruciais, são nossa especialidade. A resolução está a um passo. Kael não atacou. Ele provocou. Com um esforço que pareceu consumir suas últimas reservas, ele emitiu um som, não um rugido poderoso, mas um grunhido rouco e desafiador, o grito de guerra de um moribundo. Ele deu um passo hesitante para frente, para o gelo na margem, batendo sua pata sã de forma irregular e fraca. Para Thor, aquilo foi uma afronta intolerável. Aquele fantasma ousava desafiar sua posição, no território que ele conquistara? Com um rosnado de irritação genuína, Thor abandonou a fenda de pesca e começou a atravessar o rio em direção a Kael. Sua movimentação era confiante, pesada. Ele não via perigo, apenas um incômodo a ser removido. Kael recuou, mancando de forma exagerada, atraindo Thor para uma área específica do rio, um local onde a neve acumulada formava uma mancha branca e uniforme sobre o gelo. Um sinal clássico, para quem sabe ler, de gelo mais fino, formado sobre uma correnteza subaquática. A armadilha estava armada. O caçador, movido pelo desprezo, pisou nela sem hesitar. O confronto final não foi uma luta de força contra força, foi uma tese sobre o peso da experiência versus a arrogância da posse. Thor avançou com a cabeça baixa, um colosso enfurecido que esperava esmagar a resistência frágil de Kael em um único impacto. Kael, no entanto, não se manteve firme para receber a carga. No último instante possível, com uma agonia que fez seus tendões gritarem, ele se jogou para o lado, rodopiando sobre a pata traseira sã. A investida massiva de Thor passou por ele como um trem desgovernado. O movimento brusco do urso maior, em terreno instável, foi fatal. Ao tentar corrigir o curso e mirar novamente para Kael, as patas dianteiras de Thor atingiram a área de gelo fino camuflado pela neve fofa. Um estalo seco, como o som de um osso gigante quebrando, ecoou pelo vale silencioso. A superfície branca cedeu de repente, despedaçando-se em placas angulares e traiçoeiras. Thor, com os olhos arregalados de um pânico primordial, desapareceu parcialmente na água negra e gelada que jorrou da rachadura. Seu corpo, pesado e desequilibrado, lutou freneticamente, suas garras raspando desesperadamente nas bordas do gelo que se quebrava ainda mais sob seu peso. A água, alguns graus abaixo de zero, era um choque paralisante, roubando-lhe o fôlego e iniciando o processo hipotérmico em segundos. Seus rugidos se transformaram em gargalhadas ofegantes e em pânico. Kael observou, imóvel, da margem segura. Não havia triunfo em seu olhar, apenas uma avaliação fria e distante, como um geólogo observando um deslizamento de terra. Ele não atacou o rival vulnerável. Ele não precisava. A natureza, através da armadilha que ele conduziu o inimigo a encontrar, estava executando a sentença. A luta de Thor contra a correnteza gelada e o gelo que se desfazia durou minutos que pareceram horas, até que os movimentos se tornaram cada vez mais fracos, até que a cabeça afundou sob a água escura e não emergiu mais. O silêncio retornou, agora carregado de um significado totalmente novo. Kael se aproximou lentamente da margem, olhando para a abertura escura no gelo que engoliu seu rival. A vitória não tinha sabor. O Rio da Fortuna, agora parcialmente tingido pela agitação, continuava seu curso impassível sob a camada de gelo. Kael não rugiu para reivindicar o território. Em vez disso, ele se virou e, com uma lentidão monumental, começou a se arrastar de volta para a floresta circundante,
longe da água aberta. A batalha havia sido vencida, mas a guerra pela sobrevivência continuava. Ele encontrou um local abrigado entre algumas pedras grandes, ainda dentro dos limites do seu antigo território, e desabou, não para dormir, mas para uma exaustão comatosa. Nos dias seguintes, enquanto o degelo verdadeiro começava a sussurrar no ar, as primeiras aves a retornarem viram uma figura esquelética e silenciosa, sentada à beira das rachaduras no gelo do rio. Era Kael. Sua espera agora era diferente. Era paciente, atenta, quase meditativa. Ele não se movia por impulso. Quando o primeiro salmão, magro e determinado, finalmente forçou seu caminho pelas águas geladas e saltou em uma das fendas, a pata esquerda de Kael desceu com uma precisão de relógoeiro, uma eficiência renascida da ruína. O peixe foi consumido com uma meticulosidade total, cada pedaço de carne, cada osso macio, cada gota de nutriente. A lição havia sido aprendida, queimada em sua mente pelo fogo da fome e pelo gelo da traição. Este território não era mais um presente da natureza, era um prêmio conquistado com dor e paciência, e seria defendido com uma sabedoria sombria. Kael não era mais apenas um urso, ele era uma força da natureza, um protetor cujo coração estava forjado na solidão e cujas leis eram escritas pela neve e pelo sangue. O rio da fortuna fluiria novamente em abundância, mas seu rei jamais esqueceria o sabor amargo do inverno que o moldou. Esta foi a jornada de Kael, do fundo do poço da traição ao topo de um reinado conquistado com astúcia. Histórias como essa nos lembram do poder da resiliência que existe no mundo selvagem. E para você, onde essa história ecoou com mais força? De qual cidade você está acompanhando a saga do urso do Rio da Fortuna? Deixe nos comentários. Cada cidade representa um novo espectador nessa grande arena que é o nosso canal. Até a próxima aventura!